Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o padrão GRASP. Existem vários padrões e o GRASP é um deles. Mas o que é um padrão de projeto? Padrão de projeto é uma solução geral para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto no projeto de software. Um padrão de projeto busca identificar esses problemas que ocorrem com frequência e buscar soluções para corrigi-los. E, implementando essas soluções, mostrar os benefícios, as consequências ao utilizar esse padrão. Mas e o GRASP? O GRASP consiste de um conjunto de práticas para a atribuição de responsabilidades a classes e projetos e objetos orientados a objeto. O GRASP tem 9 tipos, 9 subseções. Vamos passar agora cada uma delas. O controlador. O que faz o controlador? Este atribui responsabilidades por lidar com eventos do sistema a uma classe que não esteja relacionada à interface com o usuário. Ou seja, ele gerencia, ele manda para outras classes fazer, depois retorna para ele e ele responde à interface com o usuário. O creator, o criador. Este princípio determina qual classe deve ser responsável pela criação de certos objetos. Ficou claro? Criação, ele atribui quem deve criar e quem deve fazer o quê. Alta coesão. Este princípio determina que as classes devem se focar apenas na sua responsabilidade. Indireção. Este princípio ajuda a manter o baixo acoplamento através de delegação de responsabilidades através de uma classe mediadora. Agora o próximo, será que vocês conhecem? Olha a dica aí. A novinha é terrorista, é especialista. Acertou? Especialista, o próximo. Este princípio determina quando devemos delegar a responsabilidade para um outro objeto que seja especialista naquele domínio. E o próximo? Baixo acoplamento. Determina que as classes não devem depender de objetos concretos e sim de abstrações, permitindo que haja mudanças sem impacto. Polimorfismo. As responsabilidades devem ser atribuídas a abstrações e não a objetos concretos, permitindo que elas possam variar conforme a necessidade. Proteção contra variações. Este princípio protege o sistema com a variação de componentes, encapsulando o comportamento que realmente importa. E pura fabricação. É uma classe que não representa nenhum conceito no domínio do problema. Ela apenas funciona como uma classe prestadora de serviço e é projeto para que possamos ter um baixo acoplamento e alta coesão no sistema. Agora, vamos falar dos problemas e solução de cada tipo. Controlador. Problema. Quem deve ser o responsável por lidar com o evento de uma interface de entrada? A solução é atribuir responsabilidades para receber ou lidar com o evento do sistema para uma classe que representa todo o sistema ou subsistema e uma classe que representa cenário de caso de uso. Criador. Quem deve ser o responsável por criar uma nova instância de uma classe? Atribuir à classe B a responsabilidade de criar uma instância de A se pelo menos um desses for verdadeiro. Se B contém ou agrega objetos de A, se B registra as instâncias de A, se B usa muitos objetos de A e se B tem os dados necessários para a inicialização de A, que serão passados ao construtor de A.
Quantos mais desses sis for verdadeiro, melhor. Alta coesão. Como manter a complexidade sob controle? Classes que fazem muitas tarefas não relacionadas são difíceis de entender, difíceis de manter, difíceis de reusar, são mais vulneráveis à mudança. A solução é atribuir uma responsabilidade para que a coesão se mantenha alta. Indireção. Onde colocar uma responsabilidade de modo a evitar o acoplamento direto entre duas ou mais classes. Como desacoplar objeto de modo a possibilitar o baixo acoplamento e manter a possibilidade de reuso. A nossa solução do projeto GRASP é atribuir a responsabilidade a um objeto intermediário que faça a mediação entre componentes ou serviços, de modo que eles não sejam diretamente acoplados. Especialista na informação. Qual é o princípio geral para a atribuição de responsabilidades aos objetos? Atribuir a responsabilidade ao especialista. A classe que tem as informações necessárias para assumir a responsabilidade. Baixo acoplamento. Como prover baixa dependência entre classes, reduzir o impacto de mudanças e obter alta reutilização. Atribuir responsabilidades de modo que o acoplamento entre classes permaneça baixo. Polimorfismo. Como tratar alternativas baseadas no tipo e como criar componentes de software plugáveis. Quando alternativas ou comportamentos relacionados variam com o tipo, a classe, atribua as responsabilidades aos tipos usando operações polimórficas. Proteção contra variações. Como projetar objetos, subsistemas e sistemas para que as variações ou instabilidades nesses elementos não tenham um impacto indesejável nos outros elementos. E a solução são as soluções. Identificar pontos de variação ou instabilidade potenciais e atribuir responsabilidades para criar uma interface estável em volta desses pontos. Encapsulamento, interfaces, polimorfismos, indireção e padrões são motivados por este princípio. Evite enviar mensagens a objetos muito distantes. E a pura fabricação. Que objeto deve ter a responsabilidade quando você não quer violar autocorreção e baixo acoplamento, mas as soluções oferecidas pelo expert não são apropriadas? O que fazer? Atribua um conjunto coeso de responsabilidades a uma classe artificial que não representa um conceito no domínio da aplicação. Uma classe fictícia que possibilite alta coesão, baixo acoplamento e o reuso. E aí, entendeu o padrão GRASP? Para finalizar, o GRASP é altamente recomendado pelos melhores desenvolvedores de software, pois suas técnicas foram amplamente utilizadas e aperfeiçoadas ao longo dos anos, que garante que elas possuem um alto nível de conhecimento.